É isso, recadão dado. Cadê a coletiva do Abel Ferreira? O Palmeiras Isso eu ontem não vi, ganhou, né? Uma vitória até certo ponto surpreendente sobre o Ceará. Rebaixou o Ceará, né? Rebaixou o Ceará. E olha o que o Abel falou sobre a campanha do Palmeiras no Brasileiro. Roda aí pra gente ver. Vamos lá, bota o áudio, hein? Estava a tentar contratar treinador e ninguém queria vir para o Palmeiras. Alguém foi ao PAOK contratar um treinador por mais ou menos 6 milhões de reais e o treinador aceitou vir para o Palmeiras e por cada título que o Palmeiras ganhou desses 10, o treinador, uma parte da minha premiação foi eu que paguei ao PAOK, ok? Por cada prémio que eu ganhei aqui, eu, do meu bónus dos prémios, eu paguei ao PAOK, eu. A época de Pode, vamos lá, roda direto. 2025 foi planeada em 2024, não foi planeada agora, e conseguimos bater mais um recorde, 76 pontos, é a segunda melhor classificação, ou nunca ninguém conseguiu ficar em segundo lugar com 76 pontos. Infelizmente houve uma equipa que foi melhor que o Palmeiras, e num ano de reformulação, num ano de 17 saídas e 11 entradas, onde investimos dinheiro para o presente e para o futuro, uma época muito bem planificada. Dos 5 títulos, Brasileirão 76 pontos, houve apenas um clube que fez melhor que nós. Libertadores, houve apenas um clube que fez melhor que nós, conseguimos fazer melhor que os outros e ir mais uma vez à final da Libertadores. Em relação ao Mundial, representamos muito bem o futebol brasileiro e o Palmeiras a nível internacional. Só um clube fez melhor que eles também. Em relação à Copa do Brasil, fizemos um ano em que não correu bem, ganhamos uma vez, mas estamos atrás dessa competição e não conseguimos. E no Paulista, em pelo menos 5 anos que eu estou aqui, fomos todas à final, perdemos 2 e ganhamos 3. Equilibrado, desportivamente, nós não somos uma equipa velha, entendem o que eu estou a dizer? Não somos uma equipa velha, somos uma equipa que tem menos recursos do que outros, mas pela sua organização, pela valorização do seu elenco e pela toda a sua estrutura, consegue competir com muito menos recursos e estar a lutar por títulos, que tem sido o nosso É isso aí. 700 milhões, meu Chupa, amigo. hein, Papa? Chupa. 700 Recado é milhões. tudo pra você, Papa. Viu só? Que loucura. O cara tá primeiramente, o cara tá comemorando o vice-campeonato, recordista como vice-campeão. Meu Deus do céu. Isso aí eu acho que até o pessoal lá, o Insta Verde, o Fernando, o outro lá, o Opina Porco, eles devem estar revoltados, né? Porque o cara ir para uma coletiva para fazer a torcida passar mais vergonha ainda, tu já é bivice do Flamengo. Bivice do Flamengo. Cheiro verde. Aí tu vai na coletiva e comemora o vice-campeonato, é para qualquer um ficar revoltado. Aí ele pega e fala que com muito menos recurso. Abel Ferreira, o Palmeiras foi o time que mais gastou, ou o Botafogo, o Bandeira pode me ajudar. Eu sei que o Palmeiras gastaram valores 700 similares. milhões. Gastaram valores similares, mas o Palmeiras, se bem me lembro, gastou Então um pouquinho vergonha. mais. É vergonha. O Palmeiras gastou mais, não é? Um pouquinho mais. Então, vergonha, Abel. Vergonha. O Flamengo gastou cerca de 300 milhões, menos de 300 milhões. O Palmeiras gastou 700 milhões. Aí ele vem e ainda vai mentir na coletiva, dizer que o Palmeiras com muito menos recurso. Pelo amor de Deus, cara. Chega, né? Eu já não aguento mais a Leila, o Abel, criando essas narrativas. E o Abel chorando, dizendo que o título do Flamengo tem asterisco. A gente não teve oportunidade para falar muito bem sobre tudo isso aqui. Falar que o título do Flamengo tem asterisco. Asterisco tem os do Palmeiras no fax, graças ao Del Nero. Asterisco tem os do Palmeiras, 2 no mesmo ano, brasileiro, que não vale nada. O maior campeão do Brasil, todo mundo sabe quem é. É o Flamengo, o maior campeão tem 9. O segundo maior campeão é o Palmeiras, tem 8. E o terceiro é o São Paulo, o Corinthians com 7. Aí depois vem São Paulo e tudo mais. Gente, é inadmissível
a gente vê um perdedor, um mau perdedor como Abel Ferreira, vir numa coletiva de imprensa e falar que um título ganho com o maior saldo, 51 gols, a melhor defesa do campeonato, o time que liderou quase todas as rodadas, o cara falar que tem asterisco no título, quando ele tem uma série de títulos doados pela CBF na base do fax, e ele vir falar disso, que não tem título com asterisco, teu vice-campeonato que você comemorou, maior vice-campeão da história, Abel Ferreira, tem asterisco. O teu vice-campeonato tem asterisco. Ramon abate Abel e 16 pontos doados pela arbitragem, em erros de arbitragem. Então, parabéns ao Palmeiras, maior vice-campeão de todos os tempos. Parabéns ao Palmeiras, o maior vice-campeão com asterisco. E aí? O que você achou, Garoni? Eu não achei tão polêmico assim o comentário do Abel Ferreira, não. Eu acho que, assim, ele tentou fazer... Eu falei aqui, quando eu falei sobre o Vasco, por exemplo, que eu não consigo ver Campeonato Brasileiro, qualquer campeonato, esporte de maneira geral, como só ou é campeão ou não é nada. Eu acho que cada classificação é fundamental. Eu acho que o fato do Palmeiras ser vice-campeão não é demérito nenhum. Isso eu sempre falo aqui. Eu acho que você ser segundo colocado em qualquer tipo de competição de alto nível é para celebrar. O Internacional está celebrando não ter caído, por exemplo. E outros times estão celebrando outras conquistas, uma Libertadores, uma vaga em Libertadores. E acho que não tem problema algum o Abel falar que o ano do Palmeiras não é ruim pelo fato de ter sido o segundo colocado no Brasileiro, o segundo na Libertadores. E eu concordo com isso, tá? Eu acho que não é vergonha nenhuma ser vice-campeão. Eu brinquei outro dia, até hoje você falou comigo. Sim. Que bom que pro Botafogo hoje o problema é estar lutando por uma Libertadores. Que bom, que saudade que eu tenho do Vasco quando o Vasco foi vice-campeão carioca, já no fim do ano é campeão brasileiro. Quem dera se eu pudesse estar festejando esse momento de novo, igual eu vivi no fim dos anos 90 e início de 2000. Então, assim, eu acho que não tem problema nenhum o Abel defender o trabalho dele e mostrar que o time dele é realmente competitivo. A gente pode fazer as críticas, eu sou um cara que faço críticas constantemente ao Abel Ferreira aqui, pelo tom que ele usa muitas vezes em coletiva e pelo trabalho dessa reta final do Palmeiras, que realmente o time não jogou praticamente nada, inclusive na final da Libertadores. Mas eu não acho que tenha tido grande coisa assim, não. Ele tá falando ali com o torcedor do Palmeiras. Recursos, né? E sobre recursos? Não, sobre recursos tudo bem. E sobre o asterisco. Sobre o asterisco não. Também. Não, sobre a asterisco que a gente debateu, que chegou a debater aqui outro dia, eu discordo completamente dele. Em relação a recursos, eu também discordo quando ele fala que tem menos... Assim, pode ter menos recursos, se a gente for olhar quanto que arrecadou o Flamengo, quanto arrecadou o Palmeiras, mas não acho que isso seja só uma justificativa. Parece que o Palmeiras é um clube pobre, não é? Uma coisa é você falar do Mirassol, que foi quarto colocado no Brasileiro com menos recursos. Aí você pode usar, obviamente, falar, não fomos campeões brasileiros, fomos quarto colocado. Mas, obviamente, o Mirassol está celebrando e muito e merecidamente. Mas, assim, em relação à questão de ser vice, cara, eu tenho muito essa visão. Eu entendo o torcedor, que você chega tão próximo de um título e acaba perdendo a chance de ser campeão. E aí você tem aquele sentimento de frustração. Mas eu não consigo avaliar um trabalho sendo ruim, você sendo segundo colocado em nenhum tipo de campeonato. Nem eu, mas eu não acho que ali era momento dele falar aquilo ali, porque eu concordo com o Papa. Eu não sei qual foi a pergunta. Dá a impressão que ele tá se gabando, mas ele começa a desfilar um currículo ali. Parece que ele tá falando do que ele conquistou esse ano. Só fomos piores do que um time. No outro da competição, só fomos piores que um time. Sim, mas o segundo é o primeiro dos últimos, né? No Brasil, pelo menos. Eu acho que o Abel, que já tá aqui há um tempo, já deveria saber sobre isso. Eu concordo com você de que não é terra arrasada e de que dá para entender dentro da cultura dele, ele achar que não é o fim do mundo ser vice-campeão da Libertadores, ser vice-campeão brasileiro, mas eu acho que não era momento para ele expor ou para ele explanar isso como se estivesse contando vantagem numa coletiva pós-fim de Campeonato Brasileiro. Isso aí é para conversar depois que a poeira baixar, ou falar com a Leila em particular, né, conversar internamente. Eu acho que o torcedor não está querendo ouvir isso. O torcedor do Palmeiras não está nada feliz de ouvir o Abel se gabando, ou pelo menos achando que tem um lado positivo em ser vice-campeão da Libertadores e vice-campeão brasileiro. Mas eu só falo, eu acho que para mim ele elogia o Flamengo, tá? Para mim, ele tá, na verdade, enaltecendo o Flamengo. Se ele quisesse enaltecer, ele teria falado o nome do Flamengo. Então, mas aí tem muito da rivalidade. Eu acho que ele teria sido muito mais feliz no comentário se ele citasse o Flamengo. Enaltecesse, falasse o nome, né? Porque quando ele fala que o Palmeiras teve a maior pontuação de segundo colocado, o que ele tá dizendo para mim, pelo menos na minha compreensão, é de que o Flamengo fez um campeonato ainda muito melhor. Porque a pontuação do Palmeiras é a pontuação de um time que nenhum outro segundo colocado foi e que talvez muitos anos, aí eu não tenho essa informação aqui, mas a gente puxar, muita gente foi campeão.
Alane. Só que aí ele já Não, tinha mas aí é falado do uma outra asterisco. coletiva, né? É uma outra resposta em outro Não, momento. tudo bem, né? mas você não dá pode pra pegar você tudo não e pode botar como pegar, se fosse mas uma... você não pode pegar e descartar. Você não pode descartar o Não, que ele mas aí é um falou. outro comentário. E, É e num as outro reclamações momento de que a gente já arbitragem, que debateu ele aqui. chega lá, que a Leila fala aqui, ela fala antes do jogo da Libertadores, isso aqui não é CBF, Então, não é mas aí eu tô STJD. analisando esse comentário dele Aí- nesse momento. Não, dentro eu do tô, contexto que eu ele tô falou fazendo agora, um entendeu? contexto total, porque não dá pra você tirar do contexto uma situação do anterior. A Leila, por exemplo, ela pega antes da final lá com o Zinho tá entrevistando ela fala, isso aqui não é CBF não, isso aqui é Comebol, né? Ele vai lá, eu não sei se você viu essa imagem, ele vai lá no presidente da Comebol, quando vai entregar a medalha pra ele fala assim, se vocês deixarem, a gente querendo reclamar que o Flamengo é beneficiado em tudo. Tá muito feio isso, tá? Essa Não, sim, questão mas de falar de isso asterisco. eu já debati, eu já falei aqui sobre, eu já fiz várias críticas ao Abel em relação a isso. O que eu tava citando, quando ele fala a questão de recorde de 76 pontos, pra mim ele tá enaltecendo o Flamengo. Ele só não cita o nome do Flamengo, aí sim, errado pra mim da parte dele. Mas onde foi que ele enalteceu o Flamengo? Quando ele fala em recorde de 76 pontos? Desculpa. Ele só não cita o Flamengo diretamente, mas ele tá falando que a campanha que ele fez, que o campeão foi muito não melhor, vejo assim, com uma não. pontuação acima. Eu só vejo ele enaltecendo, ele querendo enaltecer ele próprio, dizendo, Também olha, eu acho cheguei a isso. 76 Não, nesse pontos. caso, discordo, Mas teve assim, um outro eu discordo. time aí, teve um outro Mas time poderia aí ter que enaltecido mais que ele. ele falou. Se eu terminar, talvez eu explique Fala, melhor. galera. Ele tá falando que o time dele fez uma pontuação altíssima, um recorde para segundo colocado, e que ele só perdeu para quem conseguiu ser ainda melhor. Ele cita isso, ele chega a falar, só um foi melhor do que ainda que nós fomos bem. A pontuação talvez em outro ano o Palmeiras fosse campeão. Então, é que ele não cita o Flamengo, mas ele tá falando que o Flamengo fez uma campanha acima. Só para citar um exemplo, há 2 anos na Bundesliga, o Bayer Leverkusen foi campeão e bateu o Bayern de Munique. E o Bayern de Munique fez uma campanha de campeão. E o Bayer Leverkusen só foi campeão da alemão, depois de 12 anos do Bayern de Munique sendo campeão em sequência, porque teve uma campanha invicta. Então, assim, você olhava para a campanha do Bayern, também não era uma campanha ruim. Era um bom trabalho feito no Bayern de Munique. Só que a campanha do Leverkusen aquele ano foi muito acima da média. Hoje o Flamengo fez uma campanha, poderia ter sido campeão sendo mais abaixo da média. Não sei se tão, ou na média. Mas foi uma campanha muito acima do Flamengo. E para mim, a forma, talvez não a forma como ele falou, mas ele, para mim, ele tá enaltecendo o trabalho que foi feito no Flamengo. E ele perde, inclusive, pro mesmo time. Tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Eu acho que isso só não foi claro porque ele evita falar do Flamengo. Fala, Raíza. Eu acho que ele estava enaltecendo o trabalho dele, Sim. muito mais do que enaltecendo o Flamengo. Acho que ele estava enaltecendo o trabalho dele. Mas é uma Não consequência. vejo problema nenhum nele enaltecer o trabalho dele. Assim, o trabalho dele no Palmeiras é um trabalho bom, né? Se a gente avaliar toda a trajetória dele no Palmeiras, é muito difícil você estar sempre competindo. E o Palmeiras, quando não é primeiro, é segundo. É isso. Ano passado o Botafogo ganhou, o Palmeiras foi segundo. 2023 o Palmeiras foi em primeiro. 2022 o Palmeiras foi em primeiro. Gente, é muito difícil você conseguir o que o Abel tem conseguido no Palmeiras ano após ano. Então, eu acho que sim, ele está enaltecendo o trabalho dele. Eu acho que, obviamente, o torcedor está ferido. E aí não olha para isso, não olha para isso. O torcedor quer saber de título e pronto, não quer saber de ficar em segundo, enfim. No momento ali, depois até pensa, né? Pensa, pô, mas é verdade, a gente competiu. Ou então deixa de pensar quando não consegue. Por exemplo, esse ano, o Botafogo competiu no ano passado, foi campeão, enfim, mas esse ano não chegou a competir. E o Bandeira tá aqui falando que, no final das contas, pelo que se desenhou em algum momento da temporada, o Botafogo termina até o ano bem, né? Imagina se o Botafogo tivesse competido novamente. Eu acho que essa questão da constância, que ele elogia muito mais o trabalho dele do que o trabalho do Flamengo em si. Sim, o Flamengo indiretamente, tá? Só pra deixar claro, pra mim, ele enaltece o Flamengo indiretamente. Eu acho que existe um ponto que, pra mim, gente, não entra na minha cabeça o quanto ele não está sendo cobrado por isso, porque eu acho que algumas decisões que ele tomou foram decisões muito ruins, principalmente a decisão de não levar os jogadores para o jogo contra o Grêmio, né? Foi uma decisão que virou um efeito dominó em relação ao Palmeiras e poderia ter sido um efeito dominó em relação ao Flamengo, porque se você conseguisse diminuir aquela vantagem ali, você provavelmente obrigaria o Flamengo a chegar pressionado na final da Libertadores. Você obrigaria o Flamengo a nem conseguir, mesmo que fosse campeão da Libertadores, nem conseguir viajar antes para disputar o Intercontinental em Doha, porque tinha que ficar para disputar o jogo contra o Mirassol, que não era garantia nenhuma de ganhar ou até de empatar, enfim. Então, acho que foi uma decisão que, se essa decisão ela acontece com um treinador do Flamengo, se é um treinador do Flamengo que toma uma decisão e faz isso, o mundo ia desabar. Eu acho que ele nem voltava de Porto Alegre.
né? E aí o Abel lá no Palmeiras, eu vejo quase ninguém questionando isso. Acho que o trabalho dele é muito bom, mas me incomoda um pouco o quanto que ele não chega a ser tão questionado e ele ainda reage muito mal com a imprensa, mesmo não sendo tão questionado como ele deveria ser, por algumas decisões que ele toma, por comportamentos que ele tem, né? Porque ele tem uns comportamentos que são lamentáveis na beira do campo, e se é outro treinador que tem esse tipo de comportamento, a cobrança ela ia ser 200% maior do que a cobrança no Abel. Enfim, eu acho o trabalho do Abel no Palmeiras muito bom, e eu acho também que o comportamento dele não condiz com o quanto ele é cobrado, porque eu acho que ele não é cobrado o suficiente para ele se comportar muitas vezes como ele se comporta. Sobre a questão do asterisco, eu concordo com o Papo, eu acho que é totalmente errado, é muito ruim, e eu falo, assim, o Abel não tivesse essa postura, não falasse as coisas que ele fala, eu acho que ele poderia ser hoje o treinador da seleção brasileira. Acho que não teria sido nem o Fernando Diniz, nem o Dorival Júnior. Acho que o primeiro nome teria sido o Abel Ferreira, mas por conta dessa figura toda antipática que ele tem e as coisas que ele faz, isso afastou muito ele de receber uma chance na seleção brasileira. Enfim, é um comportamento que eu não acho legal. Entendo algumas coisas, porque em seu devido momento o Flamengo também se manifestou em relação à arbitragem. Se o Palmeiras tivesse sido campeão, eu não tenho dúvida nenhuma que haveria uma manifestação do Flamengo mais profunda em relação à arbitragem, entendo que isso faz parte do jogo, mas eu acho que quando acaba, né, quando tá tudo definido, eu acho que não é uma postura legal, a postura que o Abel teve em falar sobre asterisco.